Boa tarde, né, pessoal? Pra todo mundo que chegou. Hoje a gente vai falar de uma revisão de norma, né? 13752. Ela foi revisada em 2024, né? No finalzinho do ano saiu a revisão dela. E eu acho que é legal a gente dar uma analisada, né, nessa questão, porque acaba que é uma norma que conversa com muitos serviços que a gente presta. Tem vários segmentos que é interessante para o inspetor predial atuar. Não vai ser com a norma da inspeção predial, a 16747. Nós vamos olhar para a norma 13752. Então vamos só dar uma olhadinha. Essa é uma norma que ela foi lançada em 96, primeira versão dela. Claro que teve outras versões, outros trabalhos, né, que tinham o objetivo de tentar fomentar uma regulamentação dos trabalhos de perícias e avaliações na engenharia civil e arquitetura, né? Mas a norma é o primeiro trabalho que realmente vai passar essa formalização para uma ABNT. Então, ela começa já colocando pelo menos parâmetros mínimos, que é o que antes não tinha, né? Então, imagine você fazer relatório, um laudo, cada pessoa que fazia um trabalho dava um nome diferente, adotava definições de outras fontes, que não tinha uma base, né, universal que todos pudessem utilizar. Então, acabava que ficava um pouco mais complicado. E aí, eles lançaram a norma para tentar uniformizar esses trabalhos. Então, você vai fazer um laudo pericial, esses são os quesitos mínimos que precisa ter no seu trabalho para ser considerado um laudo. Então, você tinha pelo menos essa referência. Porque, gente, nós não começamos do zero, né? Ninguém começa do zero, assim, é muito difícil. Não vou falar que ninguém, né? Vou retratar minhas palavras, mas é muito mais complicado você começar do zero. Então, a norma, quando a gente tem, né, uma base normativa, ela é a nossa primeira referência. Então, quando você vai fazer um laudo, vai fazer o trabalho, a primeira coisa que você precisa olhar é saber se já existe uma referência normativa naquele segmento que você está estudando. Porque se tiver, já é um meio caminho dado. Você vai conseguir ver que outros profissionais formular um relatório, uma base para você começar. E aí, é claro que você vai ter acesso a modelos, vai verificar para ampliar, né, a sua visão daquele assunto. E aí sim você vai criar, né, a sua fonte, vai criar o seu documento. Mas primeiro sempre verifique o que existe já no mercado. É muito melhor para você conseguir estar atualizado, né, trabalhar na ponta da engenharia. Quem está lá na frente sempre vai ter essa base referencial muito clara. E aí sim, pode avançar dali para frente, mas pelo menos o que ele tem de embasamento está muito sólido, tá? Então é isso que a gente vai olhar. Ela tem uma importância muito grande na padronização desses trabalhos, tá? Então, engenheiros e arquitetos que atuam nas perícias e avaliações da parte das edificações vão utilizar esta norma. Aí ela também é base técnica para quando você vai fazer algum trabalho para o âmbito judicial. O juiz, os promotores que está atuando em algum trabalho, que vai contratar o seu serviço, né, para fazer um laudo, fazer um parecer, eles também vão solicitar que você entregue o seu trabalho com base nesta norma. Tá? Inclusive, algumas licitações de serviços vão colocar que essa é a norma de referência. Então, ela tem essa abrangência. Perícias nas edificações. E qual que é o escopo que essa norma tem, né? Ela vai ser aplicável a todas as obras de engenharia, construções, comerciais, residenciais, industriais, contratos de litígios, falhas técnicas, vícios ocultos, análise de conformidade. Ela vai abraçar esse conteúdo. E ela tem base para ser utilizada em contextos judiciais. E o que a gente tem um grande, né, diferencial da norma 2024 em relação a 96 é que agora ela abre mais o leque das vistorias. A gente vai depois abrir as duas normas aí para vocês conhecerem, mas ela tinha uma característica anterior, né? Porque assim, pensem vocês, você está no olho do furacão, lá na década de 90, todo mundo fazendo cada um trabalho com um nome diferente, com definições diferentes. O próprio laudo, né, ficava com várias formas individuais, cada um fazia o que achava que era certo e não tinha uma base, uma fundação para isso. Então, essa norma, quando ela veio a primeira vez, ela queria simplesmente formalizar isso, uniformizar. Então, ela colocou, olha, para você fazer um laudo, você tem que colocar o nome do contratante, o endereço do objeto, qual que é o objetivo daquele trabalho, coisas básicas, mas que às vezes
faltavam em alguns trabalhos. Então, o contexto da criação dessa norma foi esse. Primeiro, uma uniformização do setor. O mercado e o próprio trabalho, os engenheiros, a forma de aplicar aquela norma, ela evolui. Então, é sempre interessante fazer revisões que abracem esses avanços, né, e mudanças do mercado. Então, o mercado ele evoluiu bastante, né? A gente teve o boom da construção civil, um monte de coisa acontecendo. Nós tivemos, né, vários problemas de obras, problemas das obras com o vício oculto, que os condomínios entravam na justiça para reclamar gestão equivocada que a consultora entregou. Aqueles prédios que, quando dá os 4 anos e 11 meses para requerer alguma questão, e aí fica meio complexo, né? Aquilo é realmente um problema de manutenção ou é um problema de vício oculto mesmo? Então ficava difícil. E todos eles tinham o nome de laudo pericial. Laudo pericial, ninguém conseguia separar. Mas eles são trabalhos fundamentalmente diferentes. Até a própria inspeção predial, em alguns momentos, ela sofre com esse problema, né, de definições. Muitos condomínios contratam os engenheiros e arquitetos para fazerem uma inspeção predial, quando no fundo eles querem um laudo de constatação para levar isso na justiça. E aí o engenheiro incauto, né, vai lá e faz inspeção predial, coloca lá um tanto de problema que o condomínio tem que corrigir. Isso quando o engenheiro não tem conhecimento da norma adequadamente, né, aplica a norma corretamente. E aí o condomínio, sem avisar o engenheiro, vai e entra com aquele laudo na justiça. Só que é um problema, né, porque aquele laudo tem um monte de situações que vão inferir em problemas de manutenção, falhas de manutenção. E a construtora não tem responsabilidade sobre isso. É ruim para o próprio condomínio. Então, ele precisa contratar a peça certa, mas às vezes ele não sabe qual é a peça certa. Quem tem que informar para ele qual é o documento correto a ser tratado é o profissional que ele está operando. Não é o profissional que está sendo prospectado, que vai informar. O que você precisa não é de um laudo de inspeção predial. Você precisa de uma vistoria, um laudo de vistoria de constatação, um laudo de vistoria de conformidade. Você vai ter outros nomes. E aí a norma traz, nessa revisão de 2024, as definições para esses outros tipos de trabalho que nós podemos ter. Então, agora a gente tem um nome e sobrenome para isso, né? Tem uma referência normativa para citar quando o condomínio quer essas peças. Porque pensa, quando o condomínio está te contratando para fazer um laudo, para reclamar de algum problema de vício construtivo, que ele já assinou a construtora, a pessoa falou que não era ela, então agora ele precisa de alguém com uma base técnica para falar para ele, vamos apresentar esse problema de forma bem especificada para a construtora entender que é dela. Só que se eu não conseguir ter uma referência normativa, o meu trabalho perde um pouco de força. E a norma traz essa base normativa para esses nossos trabalhos. Quando a gente vai fazer esse tipo de relatório, que é muito comum ter esses problemas e é muito comum também relatórios e laudos ficarem errados, porque o condomínio não tem conhecimento e pior, às vezes os engenheiros e arquitetos também não, né, faz um laudo de inspeção predial, como eu falei, mas ele utiliza termos da inspeção predial, mas ao mesmo tempo ele chama o laudo dele de laudo pericial. E laudo pericial, gente, esclarecer, é o laudo que o perito faz. Tá? Se você foi contratado pelo condomínio, você é um contratado, tá? Você não é o perito nomeado pelo juiz. Então, o seu laudo não vai se chamar laudo pericial. Ele vai chamar parecer técnico ou laudo de vistoria de... Já teve uma combinação de fatores, né? Já teve uma comunicação com a construtora, ela já fez algumas atividades e não corrigiu a causa raiz do problema. Então não adianta você continuar mostrando que tem um problema. Ela vai falar, não, já corrigi. E aí você tem que mostrar por A mais B que aquela correção feita não atingiu a causa raiz. Aí você tem que falar qual que é a causa raiz. Tá? Então aí ela é uma vistoria de causalidade, porque você vai entrar um pouco mais fundo. Cada vistoria ela vai ter a sua função, tá? Então, a vistoria de constatação, ela é uma vistoria mais simples. Eu quero só checar que tem um problema. Em muitos casos, ela resolve o que o condomínio ou que a parte que está te contratando, né, precisa. Você está constatando que existe um problema, passa para a construtora ou, né, para a outra parte que vai resolver, e ela mesma já sabe o que ela tem que fazer. Em outros casos, eu quero checar se o prédio foi entregue de acordo com o que foi contratado. É uma vistoria de conformidade.
Imagine que você tem uma obra que estava fazendo uma fachada airada e no meio do caminho teve um desacordo comercial entre as empresas. Então o cara da fachada saiu fora. Aí você tem lá uma situação que você tem meia fachada pronta e a obra está querendo segurar a retenção técnica, né? E todos os valores daquela empresa de fachada querem receber. Porque ela fala o seguinte, ó, já fiz 80%, não quero ver mais o engenheiro, né, pintado de ouro, mas eu quero receber meu valor correspondente aos 80% que eu executei. E o engenheiro tá bravo, não quer pagar nada, porque tá sentindo que vai ter um prejuízo, que vai ter um problema, e aí eles te contratam para tentar fazer, olha, o que que a empresa, né, de fachada fez, está de fato pronto. Então, essa vai ser uma vistoria de conformidade. Você vai verificar se o que está executado lá está com terminalidade, está com todas as funções, né, normativas executadas, não tem nenhum problema executivo naquele sistema que você está avaliando, e você vai ter uma conformidade com aquilo, tá ok. Acontece também quando tem desacordo, por exemplo, do cliente com uma construtora, quando está fazendo uma casa, está construindo a casa dele, e aí no final ele está sentindo que a casa não está ficando com uma qualidade boa, ele já reclamou para a construtora, ela não adotou nenhuma ação para corrigir aqueles problemas apontados, aí ele manda parar a obra, tira a construtora de lá e quer fazer uma análise para saber se aquilo que já foi feito está pronto de fato. Está realmente terminado. E às vezes, quando você pega nesse tipo de trabalho, você chega numa situação bem complexa, né? Porque tem alguns serviços que estão anunciados como estando prontos, mas eles não estão finalizados. A gente vê muita prumada, por exemplo, de tubulações hidráulicas, que elas não estão fechadas no barrilete, não está com todos os registros já conectados. Então, está lá a prumada, ela custa caro na medição, né? Ela geralmente tem um peso significativo para medir, mas se ela não estiver conectada lá no barrilete, não tem água no prédio. Não tem sistema de coleta de água, esgoto, efetivação funcionando. Então, aquele sistema não está entregue. Então, quando você tem esse tipo de situação, você vai fazer um laudo de conformidade, uma vistoria, vou verificar se o que está contratado foi de fato executado e está executado corretamente. Para falar assim, ó, exato. Então, essa já é um outro trabalho, né? Você verificar um documento de referência, que é conformidade em relação a uma norma técnica, a um contrato, a um projeto, né, de arquitetura, instalações, vai ser essa função. E a de causalidade já coloca no próprio nome, né? Você vai procurar ser a causa daquilo. Que é justamente nesse exemplo que você deu, ele é perfeito. Que já teve uma comunicação do condomínio com a construtora já fez algumas ações, essas ações não foram eficazes, não conseguiram reverter o problema de fato, de forma que ele fique solucionado, e aí volta aquela patologia. Então, ele não chegou na causa. Alguém tem que ver lá qual que é o problema, tá? E já aconteceu com a gente isso, de uma construtora, estava lá o cliente reclamando de mofo, ela ia lá, pintava o apartamento. Mas não é isso, eu ainda estou sentindo o cheiro de mofo, tá horrível, eu não consigo respirar. E estava com 3 filhinhas, assim, recém-nascidas, e eles tinham, né, feito aquele processo de reprodução, né, e eram trigêmeas, então elas eram muito pequenas, com muitos problemas, né, de saúde, era num apartamento que constantemente com cheiro de mofo. Então, imagina o estresse, né? Criança pequena chorando na casa que ele sonhou de criar os filhos, não estava que ele esperava. E aí o que a gente fez foi tentar entender o que estava acontecendo. E o que aconteceu foi que o problema não estava nas paredes, o problema estava no piso. E eles tinham colocado um revestimento laminado, de madeira ainda, esse prédio pouco mais velhas, quando a gente fez a vistoria, eles tinham colocado esse revestimento em piso laminado, um sistema que hoje eu acho que a gente vê mais. Porém, para regularizar piso embaixo, entre a laje e o piso finalizado do laminado, eles colocaram madeirite, pasmem, né? Madeirite de obra, assim, sabe? Daquele monte de madeirite molhado, mofado, assim, ao ponto de estar quase que só o pó da madeira lá embaixo, com o jornal velho, coisa assim absurda. Então eles estavam lá pintando apartamento, eu tinha pintado o apartamento do cara umas 3 vezes. Dentro da construtora, esse cliente, né, era considerado um cliente complexo, difícil de lidar, porque ele estava sempre reclamando desse mofo e era da cabeça deles. Mas eles nunca tinham investigado com a propriedade. É aquela construtora que às vezes quer economizar, aí põe um menino muito jovem, né, para atuar justamente na área de manutenção, e aí vai trabalhar de uma forma muito superficial, reclamar
reclamações do que tá reclamando de mofo? Não é isso. E aí, quando a gente viu a situação do piso dele, foi terrível. Ele, na mesma hora, acionou advogado, conseguiu na justiça o direito de ir para um hotel, ficar lá no hotel, até a costura retirar todo o piso dele e refazer tudo de novo. Dessa vez, sem os madeirenses mofados. Fica com esse desgaste, né? O relacionamento fica muito complicado. Porque não resolve. Você pede, reclama, aí a costura vai, a pessoa tem que disponibilizar alguém para ficar lá, acompanhar a obra, fazer o reparo. Aí dali a 2, 3 meses volta o problema. Então fica um relacionamento muito desgastado. Aí, assim, é claro que parece fácil, né? Não, era só piso, mas demandou uma pesquisa, né, de tentar perguntar para a pessoa mesmo, né, onde que você sente mais o cheiro, que momento, qual é o local, para você poder fazer uma anamnese, né, do que aconteceu ali, para você conseguir chegar na causa. Nem sempre é fácil. Nesse caso, a gente pediu até para fazer mesmo uma aberturinha nos pisos, porque ele falava que sentia que o piso era muito fofo, ele sentia que às vezes ele batia o pé no piso e saía umas poeirinhas por entre as gretas do piso, né? Então, assim, algumas coisas que ele falou pra gente deu um alerta. E para piorar a situação, eles não tinham feito a viradinha da manta no peitoral, né, do banheiro, fez aquela viradinha da impermeabilização do banheiro. Então, aquela água que a pessoa usava para lavar o banheiro todo entrava para debaixo do piso. Então, era essa água que estava fazendo tudo ficar mofado, né? Porque ela escoava lá por baixo, não tinha nada que impedia. Então, eu tinha um problema da execução do piso, de utilizar um material inadequado, mas talvez a gente nem perceberia esse problema se não fosse a falha tremenda na impermeabilização. Vocês impermeabilizaram o box e eles impermeabilizaram um pouquinho só a parte do lavatório, tá? Eles não fizeram aquela virada de 30 centímetros e não fizeram a virada com o peitoril da porta do banheiro para o corredor e da porta do banheiro para os quartos, né, que eram suítes. Então, a água de todos os banheiros ficava escoando. Toda vez que eu lavava o banheiro, entrava toda aquela água por debaixo do piso. Aí encharcava esse madeirite, aquele mofado, que essa água não tinha para onde sair. E aí ele ficava com aquele cheiro de mofo constante na mente da pessoa, sabe? E esse mofo não aparecia no piso. Esse foi um grande mistério, né? Como ele tinha uma camadinha de mofo, não aparecia no piso acabado. Ficava uma peça um pouco mais escura, mas ele não demonstrava que estava mofado. Mas por baixo dele era só uma floresta lá de fundo. A pessoa teve que sair do apartamento. Daí a construtora ficou 3 meses para remover todo o piso, que aí teve que remover o piso do banheiro também para refazer a impermeabilização de forma correta. Para depois voltar com o piso do banheiro, fazer o piso do restante do apartamento de novo. E aí, assim, é um trabalho que eu não posso cobrar os valores dele como se fosse uma vistoria de constatação. Mas também não é um laudo pericial. Então não tinha nome para isso antes, né? E agora, né? A norma, ela deu essas definições, sabe? E eu achei muito interessante a forma como ela fez isso, porque deixou bem aderente ao que a gente tem no mercado hoje em dia. Então, essas são as 3 principais que ela adotou, mas ela também abrange, né, os tipos de perícias que podem acontecer. Então, eu tenho os tipos de vistorias, e eu tenho também os tipos de perícias. E aí as vistorias têm, né, a classificação delas, e a gente tem também os tipos de perícias, que é claro, né, uma norma de perícias de engenharia. Então, quando você tem processos judiciais, esses processos, eles, quando envolvem, né, a parte da construção civil, eles podem cair numa dessas 5 categorias, tá? Então, eu tenho avaliação de bens e direitos, que é o laudo de avaliação de imóveis mesmo. A gente não aborda ele aqui, né? Mas ele existe, tá? E é uma área, assim, que tem bastante campo. Vai fazer uma nova rodovia, vai precisar remover as casinhas que estão. Quanto que vale aquele? Vai fazer uma avaliação para poder saber o valor real daquilo, né? Se você pegar o valor de PTU, ele vai ser bem inferior. Um valor de mercado mesmo. Quanto que isso seria para vender o lote com a casa? Todas as benfeitorias que estão. Aí você tem a avaliação de bens e direitos de imóveis, tá? Depois eu tenho exames técnicos. Quando eu tenho algum ponto muito específico que eu quero analisar para a construção. Então, vai ser uma perícia muito forte. Já tive problema, por exemplo, condomínio reclamar, sempre condomínio com construtora independente, mas eles reclamaram em questão da fachada, né, que ela tinha umas manchas escuras, que o próprio condomínio já tinha feito a primeira repintura, porque tinha um sítio muito correto, ele estava fazendo as manutenções, os 4
estava fazendo a repintura e a mancha voltou. Mas como? Eu acabei de pintar. Da onde que veio essa mancha? E aí ele entrou numa ação da construtora e ele pediu uma perícia específica. E a perícia ela foi muito detalhista. Ele entrou, levou um laboratório e eles descobriram que a mancha, que aparentemente parecia ser um fungo, na verdade era uma alga que veio assim, cesso pelo vento, uma coisa bem estranha mesmo, sabe? E não adiantava os produtos que eles passavam, porque eles estavam atacando o fungo, não ia atacar a alga. Então, fez todo um procedimento para falar ao fornecedor daquela textura que ele deveria fazer. E ficou, de fato, provado que a causa era uma das falhas dos componentes da própria textura. Ou seja, do fornecedor, prestou, né, o serviço para a construtora. Então, a construtora teve que arcar, mas aí ela entrou numa ação dela própria contra o fornecedor e os dois pagaram juntos essa reforma, né, na fachada. Reforma não, né? Na verdade, esse tratamento. Mas para vocês verem que às vezes é um problema muito específico que eu preciso de ter um exame que vai me falar mesmo visualmente. O nosso conhecimento de engenharia não é possível encontrar a causa. Eu tenho também as vistorias específicas, inspeções focadas em elementos da edificação. Como eu falei, o caso, por exemplo, problema de entrega de um fornecedor para a construtora ou da construtora. O seu cliente faltou um probleminha ou uma análise de projeto que requer específico. Nós temos também as perícias dominiais e possessões, que aí vai ser aquela questão de imbróglios, né, de excessos, falar se aquilo é de posse, tamanho de território, se é invadivo. Então, isso vai ser trabalhado nas perícias. Enfim, a gente tem as análises de impactos contratuais. Isso, na pandemia, foi muito trabalhado, né? Você tem, por exemplo, obras que se iniciaram, contrato de licitação que acabou de ganhar instalação de uma grande área de infraestrutura para uma concessionária. Ela começou as obras, aí veio a pandemia. Todo mundo tinha que ficar em casa, aqueles primeiros momentos, né, ninguém sabia o que estava acontecendo. E é claro que isso me impactou diretamente, mas ela não tinha. Era um evento completamente aleatório. Então ela vai entrar nesse pleito para falar, olha, tudo bem, eu não entreguei no prazo, mas eu também tive um prejuízo enorme ontem desse motor que não estava previsto. E aí pode ser um juiz ou pode ser de uma outra forma entre as duas empresas para chegar no consenso em que vai ter uma distribuição do prejuízo ou vai ser delegado, né, uma responsabilização. Mas aí vai ser uma análise de impactos contratuais. E agora, né, nessa revisão, ela especificou esses tipos de perícias, tá? Porque aqui já é realmente quando eu tenho o processo de... Eu tinha um professor que ele falava, muito interessante, que perícia é briga, né? Imagina que em vez de você gritar com a pessoa, você tá batendo um laudo lá. Eu tô colocando esse laudo aqui para falar a minha opinião. E aí ela contrata o engenheiro, opinião dele. Essas opiniões a gente chama de pareceres. Parecer tem que outra parte. Aí tem o parecer do réu e o parecer de quem está entrando com a ação. E aí o juiz, naquele for cruzado, vai contratar o perito dele, que aí sim vai ser o perito judicial, vai analisar as duas situações e vai falar, olha, nesse quesito é essa parte, nesse quesito errado, então a responsabilidade é desse aqui. Então agora ficou mais fácil, né? Até para você pensar se vai pegar algum trabalho desse tipo ou não, se ele se encaixa dentro daquilo que você está disposto a prestar como serviço. Como eu falei, eu não presto serviço de avaliação de bens e direitos. Então, eu já sei que quando tem alguma questão nesta área, eu não tenho isso. Ela definiu o campo de trabalho dela nesse campo. Então, isso fica bem mais tranquilo de você conseguir reconhecer, né, o que dá para você pegar. É os requisitos técnicos, que algumas perícias ou até mesmo vistorias vão ter requisitos técnicos. Como é que você vai fazer uma análise possessória sem um levantamento documento? Como é que você vai falar que tem um problema sem ter um relatório? Então, ela vai colocar os requisitos que cada perícia vai ter, que cada vistoria precisa ter. É muito interessante isso, porque ela coloca, como eu falei, uma base para esses trabalhos, tá? Ensaios laboratoriais e metodologias invasivas, às vezes, são necessárias, né? Metodologias que vão investigar a causa do problema, porque não é fácil de acessar aquela causa somente com parte visual, né? E os seus conhecimentos. Você vai precisar de algo a mais. É isso, a gente vai ter as metodologias de análise de fato, de especializada, que faz esse tipo de teste específico.
Então, eu tenho um detalhamento ampliado em relação à versão de 96. E as aplicações práticas, né, das revisões que... Então, agora eu tenho, nas análises técnicas em litígios, a identificação, né, dos desequilíbrios financeiros, a arbitragem e medição, fundamentos técnicos para as disputas contratuais, a responsabilidade técnica. Qual que é a base, né, para falar que a responsabilidade é de um ou de outro? E aí a gente tem que essa versão da norma, ela trouxe mesmo essa modernização. Ali modifica o escopo, mas agora ela especifica melhor. Tá? Ela descrição, né, e discrimina os pontos de uma forma mais detalhada. Isso para a gente é ótimo. Efetivamente mostrar o seu trabalho, o que você está fazendo, como uma base normativa. E um outro ponto interessante é que a versão de 2024 ela traz vários conceitos que estão aderentes com as normas que a gente utiliza atualmente. Então, norma que é a 15575, a norma de garantias, a 17170, que saiu em 2022, as normas de expressão predial 16747 e as normas de elaboração de uso e operação 14037 e as normas de manutenção 5674. Então ela pega todos esse universo de normas que tem as suas definições, as suas formas de atuação e ela compila nessa nova versão dela, tá? Então a gente vê vários conceitos que já existem em outras normas, o que é ótimo, né? Porque aí você consegue utilizar alguns sem que eles fiquem deturpados. Então quando você usa o termo falha, o que você quer dizer? Quando você usa o termo vício, o que você quer dizer? Defeito. Então, agora você pode usar esses termos sabendo que eles têm uma uniformidade de definições das normas que a gente utiliza, mas como atuação de engenheiros, peritos e inspetores, né? Acaba que todo inspetor é um pouquinho perito. Então, agora você pode utilizar esses termos, porque antes, não sei se você já tinha tido a curiosidade, mas alguns termos tinham definições diferentes e podia gerar uma... Então, a gente até evitava algumas palavras, né, nos nossos trabalhos, porque elas poderiam gerar falha de comunicação. Evitava de usar aquele termo específico, definia ele de um jeito, a outra norma definia de outro, tinha uma legislação que definia de uma forma completamente diferente das outras duas. Então, eu teria que ficar colocando o termo X conforme a definição da norma, significa isso, aquilo. E aí, né, o texto vai ficando muito complexo. Tinha essa preocupação. E aí, agora, fica mais tranquilo. Se você está fazendo um trabalho com a base da norma 13752, então você vai usar definições, né, no próprio escopo do seu trabalho, né, na introdução, sabe aqui. Todos os termos utilizados estão de acordo e aderentes com 13752, na versão de 2024. Aí você pode colocar lá dano, falha, defeito, tranquilamente, que a definição dele já vai existir dentro. É um comparativo muito simplificado, né? É que a gente tem que as principais diferenças é que agora, na norma de 2024, a gente tem um foco maior nos conceitos. Então, você vai ver lá que a lista de definições está bem, mas nós temos a introdução da classificação dos tipos de vistorias e dos tipos de perícias. Nós temos também a norma fala que para alguns tipos de perícias e vistorias é necessário alguns requisitos técnicos. Não é a pessoa simplesmente olhar uma cerca e falar se está dentro do terreno ou não. Ela precisa ter algo, né, que mostre aquele ponto. Entrou mais fundo na parte de você ter elementos de testes, de ensaios, de comprovações para balizar a conclusão do perito assistente técnico. Fica mais solta. Isso para a gente é importante porque, às vezes, mesmo que se você não atua como perito, né, não está inscrito no fórum, né, às vezes as construtoras, né, tratam para fazer a avaliação de algum processo que eles estão fazendo. Então, você entra como assistente técnico. E aí, às vezes, os peritos tomam conclusões assim que tem balizamento técnico, né? Foi uma conclusão sem uma comprovação, né? Ele está assumindo, inferindo uma situação, ele dá uma conclusão. Então, agora a gente pode rebater isso muito tranquilamente, citando que a norma fala que precisa de ter alguns requisitos técnicos para tomar algumas decisões. Integração com outras normas, que é isso que eu acabei de falar para vocês. A toma, né, assume as definições de normas que já estão bem aderentes ao mercado e ela traz essas definições para dentro. Então, a gente tem uma uniformização
desses termos, a gente pode utilizá-los. E na estrutura geral, a gente tinha na versão de 96, né, diretrizes básicas e conceitos mais gerais, uma abordagem um pouco mais genérica sobre as vistorias, então não tinha vistorias separadinhas. Agora a gente tem, né, uma estrutura detalhada, tipo de vistoria e requisitos técnicos mais ampliados. Além disso, antes, né, a gente tinha alguns conceitos mais limitados, que eu falei, né, uma primeira versão de novo. Que eu acho, a crítica que eu faço é que talvez ela demorou demais para ser revisada. Talvez ali a cada 6, 7 anos podia ter sofrido. Ter uma alteração tão significativa, né, de uma versão a ter essas revisões mais. E ela vai abranger, né, questões contratuais, adaptação de novos materiais e processos do tempo todo. Então a gente precisa de realmente ter essa atualização. Pra vocês terem ideia, tinha algumas questões que falavam que tinha que fotografia que você fosse tirar, né, na hora de revelar fotografia, você tinha que tomar esse cuidado. Só que ninguém revela fotografia nenhuma mais, né? Conceitos que ficaram desde o uso, não sendo atualizados. E algumas definições que eles também mudaram e atualizaram para ficar bem específica. E inclusão de alguns conceitos técnicos, né? Por exemplo, anomalias endógenas e exógenas que não tinham manifestação patológica, nexo causal. Muito importante, né? Que na norma de perícias tem a definição de nexo. É isso que eu queria trazer para vocês, né? A gente discutiu sobre essas modificações, né? E trabalhar esses conceitos que atualizados na norma. E aí, fico à disposição de vocês, bem primeiro, vocês têm um trabalho aí que estejam fazendo, né? Dá aquela dúvidazinha, pode mandar mensagem. Ou, se preferir uma coisa mais, pode mandar ali. Fico à disposição de vocês.